Convida ao palco Guilherme Barbosa, o representante do Fórum Popular de Educação e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o professor Gilmar Soares Ferreira. Tá. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Mariana Dias. A coordenadora geral da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA, Aleia Oliveira. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Zaguri. Convido também o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, o ex-ministro da Educação e ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, e o nosso querido ex e eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Iniciaremos este ato fazendo... Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, iniciaremos este ato fazendo uma necessária homenagem com versos do poeta Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da nossa garganta e já não podemos dizer nada. O magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancelier de Olivo, foi uma flor que roubaram do nosso jardim, diante daqueles que atravancaram o caminho da democracia brasileira. Luiz Carlos Cancelier decidiu ser passarinho e alçar voo. Tá. Pessoal, vamos sentar para começar o nosso ato? Pessoal, senta. Pessoal, vamos sentar, por favor. Pessoal, vamos sentar e iniciar o nosso ato? Pessoal, linta aqui na frente, por favor, para a gente retomar o nosso ato. Vamos sentar. Isso. Senhoras e senhores, iniciaremos este ato Senhoras e senhores, iniciaremos este ato fazendo uma necessária homenagem com versos do poeta Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada.
O magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancelliere de Olivo, foi uma flor que roubaram do nosso jardim, diante daqueles que atravancaram o caminho da democracia brasileira. Luiz Carlos Cancelliere decidiu ser passarinho e alçar o voo rumo ao horizonte desconhecido. Não verteremos lágrimas como pediu seu irmão Accioli de Olivo. Transformaremos a nossa dor e nossas lágrimas em um brado de indignação. Em homenagem à memória do reitor Luiz Carlos Cancelliere, denunciaremos com vigor as medidas de exceção que vêm sendo praticadas por setores do judiciário que aderiram à espetacularização da justiça e aboliram o devido processo legal e a presunção de inocência. A morte de Cancelliere, que combateu a ditadura civil-militar e no auge de sua carreira acadêmica e profissional percebeu-se vítima do arbítrio, deve nos impulsionar à luta incessante em defesa do Estado Democrático de Direito e da democratização da comunicação. A morte de Cancelliere foi uma denúncia e, sobretudo, uma convocatória. Lutar pelo respeito aos direitos humanos e civis e em defesa da democracia. Haverá de haver justiça. A democracia está em luto e em luta. Neste momento, peço a todas e todos que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancelliere de Olivo. A gente falou dela de manhã. Cancelliere? Presente. Cancelliere? Presente. Cancelliere? Presente. Agora, para iniciar este ato suprapartidário, em defesa das universidades públicas, institutos federais e da ciência e tecnologia, passo a palavra para a senadora da República e presidenta nacional do Partido das Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Bem, obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Antes de começar a minha fala, eu queria pedir uma salva de palmas para a professora Ellen Batista da Silva. Vítima de um incêndio criminoso e que demonstrou toda a bravura dos professores brasileiros. Quero fazer uma saudação aqui a todas as entidades que estão presentes, que desde manhã estavam prestigiando esse evento, aos nossos parlamentares que estão aqui, aos militantes do PT, todos os defensores da educação que estão participando do nosso seminário pela educação pública. Quero também agradecer muito a organização do seminário, todos aqueles que colaboraram, os nossos valorosos assessores das nossas bancadas na Câmara e no Senado, também da Fundação Perseu Abramo e também do Setorial de Educação. Fazer uma saudação muito especial aqui a Selma Rocha, que é a presidente setorial, que coordena o nosso setorial e responsável pela organização desse evento. Aos nossos líderes, Lindbergh Farias, que é o nosso líder no Senado da República, e também ao Zaratini, nosso líder na Câmara dos Deputados. Em nome deles, eu saúdo todos os nossos parlamentares que estão aqui e que, na sequência, nós vamos listar a presença. Queria lamentar que esse evento não pôde ser feito na UNB. Infelizmente, a Associação dos Docentes da UNB não permitiu que fizéssemos esse evento lá. Depois de ter aceito, nós ter feito o contrato, fomos avisados na sexta-feira que não era possível fazer, alegaram a questão de segurança do presidente. Então, a gente lamenta muito que a associação não tenha permitido. Esse é um seminário, como eu já disse, feito em conjunto com as nossas bancadas, na Câmara e no Senado, com o Setorial de Educação do PT e com a Fundação Perseu Abramo. Não sei se o Márcio Postman já foi, que não está na mesa, mas se ele estiver aqui, eu gostaria também de convidá-lo para compor a mesa. É a primeira vez que nós fazemos um seminário como este. E queria dar meu testemunho aqui, porque eu participei dos debates, acompanhei a qualidade de discussão que nós tivemos aqui durante o dia de hoje. Parabenizar
a todos os expositores que estiveram aqui. E parabenizar a todos vocês que estão aqui hoje junto conosco, nosso governador, que também esteve de manhã falando da educação do Piauí, Fernando Haddad, está aqui, nosso ex-ministro da Educação, a Mariana da da UBS, nosso companheiro, o Guimarães, nosso reitor, presidente da Andifes, enfim, cumprimentar a todos que estão aqui e agradecer a presença de vocês. Nós vivemos um momento de grande retrocesso no Brasil. Aliás, não é só no Brasil, é no mundo. A gente vive a face mais perversa do capitalismo. O neoliberalismo se firma cada vez mais, se fortalece, se amplia, e um ataque sem precedentes ao estado de bem-estar social. Aliás, esse ano fazem 100 anos da Revolução Russa. Talvez foi um dos acontecimentos mais importantes que nós tivemos na humanidade, porque ela possibilitou concretizar um sonho de que era factível fazer um desenvolvimento econômico diferente, onde o lucro e o acúmulo não eram os principais objetivos, mas sim as pessoas. É óbvio que com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, nós recebemos um golpe muito forte em cima dessa luta pela igualdade. Nós nunca podemos esquecer que se temos estado de bem-estar social no capitalismo, se a Europa se fortaleceu com esse estado de bem-estar social, deve-se muito à Revolução Russa, que incentivou e proporcionou que os trabalhadores de todo o mundo lutassem para conquistar os seus direitos. E é justamente esse fim que está fazendo com que o capitalismo retome com toda a sua voracidade, com toda a sua força, para a retirada dos direitos e, de novo, com o único e exclusivo objetivo do acúmulo de capital. Aqui no Brasil, infelizmente, o neoliberalismo ele chega mais devastador. O fato de termos um capitalismo tardio e dependente facilita isso. A classe dominante brasileira não tem projeto de nação. Nunca se comprometeu a construir um projeto de nação e um projeto de soberania. O nosso projeto de soberania começa no século XX. Na realidade, mais recentemente, para o final do século XX. Prova disso é que a primeira universidade a ser feita no Brasil é da década de 30. Universidade é construção social, é fundamental para a soberania, fundamental para a democracia. Antes disso, nós só tínhamos faculdades espalhadas. E é fundamental uma universidade que seja também de expansão de massa, porque aí você garante uma democracia efetiva e os direitos sociais e o desenvolvimento soberano. E também é pela educação e pelo seu fortalecimento e expansão que se faz o desenvolvimento inclusive sustentável. Hoje nós tivemos aqui uma fala da deputada Margarida Salomão, que é nossa deputada de Minas, já foi reitora, e ela nos contou brevemente a história autoritária e excludente da nossa educação, que se mistura com a história autoritária e excludente do país. Elas não estão separadas, aliás, muito pelo contrário, a forma como nós tratamos a educação é a forma como o país vai se mostrar. E ela dizia que o ensino de português foi determinado no Brasil nos anos de 1600, e que naquela mesma época, não é, Margarida, foi proibido ensinar a língua indígena, como também foi proibido dos índios andarem nus. Então, vocês vejam que a diversidade já foi golpeada, já é contestada das nossas entranhas históricas há muito tempo, né? E foi com Dom João VI, só em 1800, a partir de 1808, que nós começamos a ter os primeiros cursos universitários no Brasil. E só na década de 30, a primeira universidade. Então, dizia ela, o Brasil não tinha pretensão de ser um país soberano. Um país que até 1950 tinha metade da sua população analfabeta e que ainda hoje 23% das pessoas do campo são analfabetas, 8% no urbano, realmente é um país, nós estamos falando na questão da década de 50, de 70 e poucos anos, é um país que realmente deixou a sua soberania, não fez da sua soberania, da luta pela soberania, a sua luta principal. Soma-se a isso que nós vivemos 300 anos com escravidão, fomos o último país a aboli-la, e quando fizemos a desprezar os libertos.
Primeiro que tratamos como coisa os seres humanos, como objeto, como comércio, então podiam ser vendidos, transacionados, não tinha a empatia nem o cuidado com o outro. Depois, quando foram libertos, não foram incluídos sequer no trabalho da nação. A classe dominante brasileira foi buscar os europeus para vir aqui colonizar o Brasil, para trabalhar a terra e para embranquecer o território nacional. Eu estou falando isso porque é preciso entender a história para entendermos o momento que nós estamos vivendo no país e os ataques que nós estamos tendo ao Estado brasileiro e à sua educação. O Estado brasileiro foi concebido historicamente para ser excludente. Cuida e sempre cuidou de quem tem poder. Assegura lucros e ganhos à classe dominante. Foram poucos os momentos que o Estado brasileiro serviu a maioria do seu povo, a maioria pobre do povo brasileiro. Temos uma burocracia estatal que se apodera desse Estado. E se apodera desse Estado para fazê-lo de forma autoritária, ele fazer o exercício de poder de forma autoritária e repressiva para se livrar dos indesejáveis. Quem são os indesejáveis? Aqueles que não consomem, aqueles que não trabalham porque não têm oportunidade, aqueles que vivem à margem da sociedade. É assim a cabeça do nosso judiciário, é assim a cabeça do nosso Ministério Público. O que nós estamos vendo hoje, com essa Operação Lava Jato, com a perseguição ao presidente Lula e a vários quadros políticos de esquerda e do PT, as prisões que não tem base legal, as prisões provisórias, que aliás levaram à morte do reitor Cancellier, é coisa que todo dia o povo pobre brasileiro vê. É essa a realidade. É que chegou aqui agora. E talvez isso nos sensibilize para que a gente efetivamente lute pela democratização do Estado brasileiro. Porque do jeito que está, nós não temos um Estado democrático de direito e a nossa democracia está muito comprometida. É contra esse Estado e é contra esta situação que nós temos que lutar. Por isso que o desmonte do Estado está sendo feito. Nós hoje, o mínimo estado de bem-estar social que nós conseguimos construir no Brasil e conquistar a partir de 88 e depois aprofundar nos governos do presidente Lula e Dilma, está sendo destruído. A emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, os cortes absurdos no orçamento, os cortes em ciência e tecnologia. Não tem como um país se desenvolver se não tiver ciência e tecnologia bancado pelo poder público. Nenhum país fez isso. E nós estamos jogando fora isso com a nossa indústria sucateada. É isso que está em jogo. E tudo isso se faz agora em cima do povo mais pobre. A última deles é uma proposta de que o FGTS seja utilizado para pagar a faculdade e as universidades. Essa é a proposta que eles estão montando e apresentando ao Congresso Nacional. Aí nós tivemos, durante esse governo Temer, e eu já vou aqui encerrar, todas as medidas voltadas para o andar de cima da sociedade. Todas. A única medida que a gente pode dizer que contemplou um pouquinho a maioria do povo brasileiro foi a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Senão, o que nós temos é perdão da dívida de banco, que o Itaú, 25 bilhões, perdão da dívida dos ruralistas em relação ao Fundo Rural, o Refis, que foi um perdão vergonhoso da dívida de grande parte do empresariado brasileiro, dos grandes empresários, é um ataque ao meio ambiente. Ninguém toma providência sobre a morte de indígenas, de trabalhadores rurais, movimento social sendo criminalizado e a privatização que querem impor à educação e também às universidades. Os direitos e garantias fundamentais passaram, no neoliberalismo, a ser equiparados a mercadorias. E, portanto, mercadorias se negocia. Mercadoria se transaciona, não se reconhece como direito. E isso tudo junta-se com o estímulo ao obscurantismo, como muito já foi dito aqui nesse evento. A escola sem partido, uma educação sem recorte de gênero, o racismo, a homofobia retornam de maneira violenta e forte. Ou seja, voltamos, como disseram aqui vários dos expositores, à matriz original da educação brasileira, que é a matriz original da formação do nosso Estado. Autoritário, excludente, segregacionista e antipopular. E é contra esse estado de coisas, companheiros e companheiras, que nós temos que lutar e estamos lutando. Não é uma luta pequena, não vai ser fácil,
mas nós temos que resistir, nós temos que nos unir. Talvez ela seja mais longa do que a gente pretenda, mas é a partir dessa resistência, de atos como esse, da união de pessoas que querem um Brasil livre, desenvolvido e inclusivo, que nós temos que acumular forças e lutar. Porque lutar pela educação é lutar pelo Brasil. E o que nos ensina, não podia deixar de terminar aqui, com uma frase que nos ensina o nosso grande patrono da educação, que agora está sendo contestado nesse estado de exceção, nosso grande Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Viva a educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Gostaria de anunciar a presença dos deputados federais Angelim, Helder Salomão, Valmir Placidelli, Margarida Salomão, Léo de Brito, Maria do Rosário, Enio Veri, Paulo Pimenta, Valdir Damos, Valdenor Pereira e Marco Maia. Dos senadores José Pimentel, Fátima Bezerra e Regina Souza. As entidades presentes: o professor Trajano Jardim, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Ensino, CONTE, o Alexandre Conceição, do MST, o Weiler Hettler, da CUT Nacional, o Aristides, da CONTAG, o Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, o Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Anne Caroline, a secretária nacional de Mulheres do PT, o João Paulo Farina, secretário nacional da Juventude do PT, e as autoridades presentes, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo, professor Eduardo Antônio Modena, o Gilberto Carvalho, a secretária de Educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo, e o Jefferson Lima, presidente do PT de Aracaju. Para fazer o uso da palavra neste momento, convido o representante do Fórum Nacional Popular de Educação e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o professor Gilmar Soares Ferreira. Boa tarde, companheirada. Queria saudar a todos os presentes aqui, de parlamentares, movimentos sociais, sindicais, estudantes, também aqui, né, os que compõem o dispositivo de honra, em nome da professora Selma. Companheiros e companheiras, é preciso defender a Universidade Pública Brasileira. O Fórum Nacional Popular de Educação, na sua coordenação pelo professor Heleno, mas também com diversas entidades, tomamos uma decisão da sua existência no momento em que o Fórum Nacional Oficial Golpista de Educação tirava da população brasileira o seu direito de organização de um evento que envolveu mais de 10 milhões de pessoas em 2 grandes conferências nacionais de educação, que assegurou para nós um instrumento, que é um instrumento de política de Estado de educação, que é o PNE, que o governo golpista atual quer retirar da sociedade brasileira. E isso nós não podemos aceitar. Por isso, o Fórum Nacional Popular de Educação e a Conferência Nacional Popular de Educação, um fórum que reúne mais de 30 entidades, e uma Conferência Nacional Popular de Educação prevista para 25 a 27 de abril de 2018, que já conta com organização em mais de 22 estados, precisa se fazer presente, se fazer ampliada, e vai depender de cada um de nós no envolvimento na organização dessa Conferência Nacional de Educação. Porque ela precisa ser o espaço para que possamos ser contra o ataque ao direito à educação pública, democrática, laica, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Assim, o Fórum Nacional Popular de Educação e a Conferência Nacional Popular de Educação é o espaço de resistência ao golpismo que está instalado em nosso país, com o único objetivo de eliminar direito, de criar apenas oportunidades para os empresários da educação que apenas querem lucrar com recursos públicos. Por isso, da educação infantil à universidade pública, nós precisamos movimentar a população para defender o direito à educação. Nós assistimos, essa semana, à tragédia na educação infantil. Anos atrás, nós assistimos uma tragédia em Realengo, do ensino fundamental.
mas outras tragédias silenciosas estão sendo gestadas pelo contingenciamento de recursos públicos da educação, pela negação do Plano Nacional de Educação, pela depressão que muitos profissionais da educação, professores e funcionários, e eu quero lembrar aqui, aquele vigia homicida é um profissional da educação que muitas vezes, pelas não condições de financiamento das redes públicas municipais, não participam das condições de carreira, de valorização profissional, de formação profissional e de um salário digno. E por isso a Conferência Nacional de Educação tem que chamar a União à sua responsabilidade, o Estado à sua responsabilidade, para não jogar para os municípios uma responsabilidade da qual ele não tem. Nós não estamos falando de qualquer processo, companheirada. Nós estamos falando de um Plano Nacional de Educação que precisa contar com o esforço do ente que mais arrecada nesse país. Por isso, a defesa do direito à educação é uma defesa que precisa correr o sangue que está nas nossas veias. E eu quero dizer de que a conferência é o espaço da mobilização. Nós, da educação, levamos desde o início do ano, quando defendemos a greve geral e organizamos o primeiro movimento, a começar em 8 de março, depois no dia 15, 24 e assim por diante, é a educação que precisa de novo trazer o povo para a rua. Nós não vamos abrir mão do nosso protagonismo, mas é preciso que as outras categorias se somem junto com a gente. É povo na rua que vai fazer a diferença, que vai barrar o militarismo. Que vai barrar o militarismo nas escolas, que inclusive governos próximos a nós estão trazendo o militarismo para dentro das escolas. Uma vergonha do ponto de vista de um projeto democrático e popular. Nós não podemos tolerar com que a infâmia de entidades privadas como ONG Ensina Brasil, Fundação Itaú, Natura, venha substituir planos de carreira na educação básica. Por isso nós temos que fazer a defesa do Plano Nacional de Educação, de suas metas, para que a nossa população tenha, sim, educação pública gratuita de qualidade. População essa, a maioria, que tem os seus filhos na escola pública, como eu tenho os meus 3 filhos. Por isso tenho que defendê-la. Para concluir, quero dizer de que a conferência, nós, as entidades que organizamos o Fórum Nacional de Educação, e a conferência que já está em curso, nas etapas municipais, regionais, nas conferências livres, que todos nós aqui podemos participar. Mas na conferência estadual, que tem que acontecer até março do ano que vem. E parabéns aos estados e às entidades que já estão chamando as conferências. E por último, a Conferência Nacional que tem que acontecer em abril de 2018. Companheirada, não percamos esta oportunidade de chamar a população para vir defender aquele espaço que tem que ser um espaço democrático, livre da escola sem partido, livre do fundamentalismo religioso, mas que esteja a serviço da construção do conhecimento. A escola tem que estar livre de qualquer tutela. A única tutela que a escola tem que se submeter é ao Estado, que tem que financiar com recursos públicos para que a maioria da população tenha educação pública gratuita de qualidade. Viva a CONAI! Viva o Fórum Nacional Popular de Educação! Viva o Plano Nacional da Educação Brasileira! Obrigada, professor Gilmar. Eu gostaria de anunciar a presença de Ângela Mendes, do Comitê Chico Mendes do Acre, do João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, da Joselita Tavares, secretária nacional da Via Campesina, e da Rose Simiara dos Santos, do Fórum de Anistiados Políticos de São Paulo. Para fazer uso da palavra, convido o representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, Guilherme Barbosa, diretor de Políticas Educacionais. Bom, boa noite. Cumprimentar toda a companheirada, companheiros e companheiras, trabalhadores, estudantes e personalidades públicas hoje nesse evento. Cumprimentar aqui toda a mesa
que me acompanha, em nome do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Queríamos começar falando da dimensão do golpe. O golpe que veio no nosso país, ele significou um golpe contra um Estado que garantia os direitos sociais para a educação, contra um Estado que entendia que é esse mecanismo que deve ser o resguardador e o garantidor dos direitos sociais, com um Estado que expandisse as universidades públicas, com um Estado que expandisse os direitos sociais para a educação brasileira. O golpe e o governo de Michel Temer, que representa o projeto do neoliberalismo no nosso país, ele é muito central em destruir a educação pública brasileira. Porque a educação pública brasileira significa a garantia da soberania nacional do nosso país. E é isso que o governo Michel Temer, que o projeto do neoliberalismo não quer. Que o Brasil seja um país soberano e que supere a dependência econômica das grandes potências imperialistas. Para nós, a emenda constitucional 95 significa transformar o Estado brasileiro em único e exclusivamente garantidor do rentismo internacional, que o Estado brasileiro esteja a serviço do mercado financeiro e não da população, da juventude e dos estudantes brasileiros. Destruir a universidade, destruir a educação pública é essencial para esse projeto. As universidades sendo destruídas, a reforma do ensino médio e a escola sem partido, tudo isso significa que o governo Michel Temer e esse projeto que ele representa quer fadar a juventude brasileira, os estudantes secundaristas e todos os estudantes universitários um futuro sem futuro, um futuro de miséria, um futuro de pobreza que não tenha direitos sociais garantidos para a devida ascensão social. É um absurdo que a gente ainda tenha que lutar no nosso país, nesse momento, para garantir universidade pública e gratuita no nosso país, para garantir, para defender o próprio caráter gratuito da educação brasileira. E isso é muito grave. Para nós, defender as universidades, defender os institutos federais, é defender a soberania nacional e o presente e o futuro da juventude brasileira. É isso que significa defender a universidade pública, é isso que significa defender os institutos federais e a educação brasileira. É defender um futuro decente e digno para a juventude brasileira e para toda a população brasileira. Uma das coisas também mais importantes que esse governo golpista e legítimo, representando esse projeto de destruição do Estado Nacional, é romper e acabar com todos os mecanismos de participação popular da educação. Michel Temer e o projeto neoliberal é incompatível com a participação popular da população brasileira na construção do Estado brasileiro e das políticas públicas. Não se constrói uma agenda antipovo com o povo. Por isso eles precisam destruir o Fórum Nacional de Educação, por isso eles precisam destruir o Conselho Nacional de Educação e destruir também a CONAI, que foi responsável nos últimos anos por grandes avanços na educação pública, como, por exemplo, a formulação do Plano Nacional de Educação e a garantia da formulação do Sistema Nacional de Educação. Então é isso, para o governo Temer, a meta é destruir a participação do povo na construção do Estado. O governo Michel Temer e o neoliberalismo é incompatível com a democracia direta, com a participação do povo na construção das políticas sociais e das políticas públicas brasileiras. Mas isso nós não podemos deixar. A juventude brasileira, as entidades estudantis, a UBS, a UNE, os movimentos sociais, educacionais e toda a esquerda brasileira precisa definitivamente se empenhar na derrubada do governo Temer, na luta pela direta já e pela construção efetiva de um projeto conciso que retome a soberania popular e educacional com objetivo, com um programa anticapitalista de superação do capitalismo e de suas mazelas sociais. Só assim
Só com a derrubada de Michel Temer e com a garantia da direta já, e com a garantia, inclusive, da gente eleger no nosso país um projeto que retome essa construção, um projeto conectado com um projeto internacional, com a eleição do presidente Lula, que a gente vai conseguir superar esse momento e romper, de uma vez por todas, com o projeto do neoliberalismo a nível nacional e internacional. Obrigado. Fora Temer. Eu gostaria... Eu gostaria de anunciar a presença de Inês Barbosa, da Associação Brasileira do Currículo, do deputado federal Zeca Dirceu, do deputado Valdemar Pereira, do deputado José Mentor, do companheiro Nonato, presidente zonal do PT de Cruzeiro. Gostaria também de solicitar a presença do primeiro secretário do senador José Pimentel para compor a mesa conosco. Para fazer uso da palavra, convoco agora a minha ex-companheira de União Nacional dos Estudantes, a presidenta Mariana Dias. Bem, boa noite a todos e a todas. Quero saudar todas as autoridades aqui presentes, na figura da presidenta Gleisi, do presidente Lula, parabenizar o Partido dos Trabalhadores pela iniciativa de reunir a militância e de convidar figuras do movimento social em torno da educação para compor um seminário que fala sobre a universidade pública, que fala sobre a educação pública. E quero principalmente parabenizar a iniciativa pelo momento delicado que a educação brasileira vive. E talvez a gente já tenha visto no Brasil cenas como a gente tem visto hoje acontecerem. Porque a gente presenciou um Estado brasileiro que sucateou a educação ao ponto dos estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro terem que se amarrar ao poste da universidade para que não fosse cortada a luz. A gente já viu o Brasil viver cenas muito duras com a educação e com a universidade pública. A gente também viu um Brasil que passou por muitas dificuldades em relação ao bem-estar social da população brasileira. A gente viu um Nordeste massacrado pela fome, pela seca. A gente viu um país abandonado e um povo que não tinha esperança. Mas, ao mesmo tempo, eu quero relembrar e eu quero trazer aqui que nós conseguimos construir um Brasil diferente. Que nós conseguimos construir um Brasil em que tinha um Estado brasileiro preocupado com o povo. Em que tinham presidentes da República que olhavam para a população e, em especial, a população mais pobre. A gente conseguiu viver num país em que tinha uma educação pública que se dedicava a cumprir o seu papel social, e em especial a universidade, que estava a serviço do desenvolvimento do nosso país e estava a serviço de dar mais perspectivas e mais futuro para uma juventude que durante muito tempo não teve a oportunidade de estar na universidade. E eu quero falar de coisas aqui que são importantes a gente relembrar para que a gente não se deixe perder. Porque nós também construímos um Brasil em que pela primeira vez foi dedicada a sua riqueza natural à educação e à saúde pública, quando aprovou que os royalties do pré-sal seriam dedicados à educação e à saúde. Eu quero falar de um país que aprovou um Plano Nacional de Educação que visava melhorar a universidade, mas em especial a educação básica, aos 10% do PIB para a educação, ao programa Ciências Sem Fronteiras, ao ProUni e ao FIES, que foram programas responsáveis por colocar uma parcela da população brasileira que nunca imaginou que pudesse ter o ensino superior nesse país. Mas eu quero falar em especial da aprovação das cotas,
Porque a gente pôde transformar a universidade pública numa universidade com a cara do Brasil, que não era só uma universidade que estava a serviço dos ricos. E eu quero relembrar tudo isso, porque tudo isso tem sido perdido no nosso país, tem sido atacado, tudo isso tem sido entregue, tudo isso tem sido vendido. E por isso, iniciativas como essa nos colocam na condição de resistir para defender a universidade pública. E quero dizer que iniciativas como essa precisam também entrar na universidade, porque tem um discurso por aí, e é um discurso preocupante, e que eu acho que todo mundo precisa se alertar, de que é possível salvar a universidade pública do nosso país cobrando mensalidade dos ricos. Mas eu quero dizer que a universidade hoje, ela não é só a universidade dos ricos. E a universidade brasileira, ela precisa ser uma universidade que tenha ricos, que tenha pobres e que tenha o povo brasileiro. E que essa universidade precisa ser gratuita, ainda para os ricos. Porque o princípio da gratuidade é o princípio que diz que todo cidadão brasileiro paga imposto. E paga imposto para poder estudar na universidade pública. E que esse discurso da cobrança de mensalidade é o que vai fazer justiça social, porque vai equiparar e cobrar daqueles que podem, e aqueles que não podem continuarão estudando de forma gratuita, é de fato o início da privatização. O início para que a gente perca um dos maiores patrimônios públicos, um dos maiores patrimônios que o Brasil tem, que é a universidade pública. Mas quero dizer que é importante que a gente fale que o Brasil tem vivido momentos difíceis, que é importante que a gente fale da crise da universidade, mas é importante também que a gente fale de esperança e que a gente fale de resistência, porque é isso que vai fazer a gente mudar o que a gente tem vivido. E por isso, eu quero contar que a UNE tem feito uma campanha muito grande para concluir dentro das universidades públicas, inclusive criando comitês em defesa das universidades, como tem aqui na Universidade de Brasília, que é composto por estudantes, professores e servidores. E, nesse sentido, eu quero saudar o DCE da UNB, Onestino Guimarães, que faz parte desse comitê. Mas quero, por fim, também anunciar que a UNE, na sua reunião de diretoria plena e no seu seminário de gestão, aprovou um manifesto em defesa da universidade pública. E nós temos, através e em torno desse manifesto, recolhido assinaturas das nossas entidades estudantis de base, da rede do movimento estudantil, mas também da rede do movimento social brasileiro em torno da educação, dos parlamentares, dos senadores, dos intelectuais e de pessoas que estão dispostos a defender a universidade pública. E eu quero terminar a minha fala e entregar esse manifesto ao homem que mais cuidou da universidade pública, sem nem sequer ter visitado um banco da universidade pública. Ao homem que compreendeu que a sensibilidade de entregar a universidade pública para o povo brasileiro traria dignidade ao nosso país. A um homem que compreendeu que é necessário, sim, ter um de nós na presidência da República, que nós não temos hoje no Brasil, porque eu não me reconheço no presidente da República do meu país hoje, mas que foi necessário chegar um de nós na presidência do país para que a universidade pública fosse respeitada, fosse reestruturada e para que a gente pudesse ter uma universidade pública a serviço do nosso povo. E eu quero entregar a Luiz Inácio Lula da Silva o nosso manifesto, pedir para que ele leia e que depois, se possível, assine e ajude a UNE a entrar e entre nessa rede que a UNE quer montar em defesa da universidade pública. Obrigada. Eu gostaria de anunciar a presença da deputada estadual Ana Lúcia, do PT de Sergipe, do deputado distrital Chico Vigilante, do deputado federal Marcon e deputado federal Bongás. Para fazer o uso da palavra, convido a coordenadora-geral da Federação de Sindicatos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA, Aleia Oliveira. Boa tarde. Senhor presidente Lula, em nome do mesmo, eu cumprimento a todos aqui presentes.
eu gostaria, em nome de mais de 200 mil trabalhadores técnicos e administrativos das universidades públicas desse país, reconhecer publicamente que a universidade brasileira teve 2 momentos, um antes de Lula e outro depois de Lula. Esse é um fato que não pode ser contestado por ninguém. A universidade pública brasileira mudou sua cara durante o governo de Lula e Dilma, através das cotas, através da expansão dos campos, através da democratização não apenas do acesso, mas também da permanência, e principalmente, senhor presidente, através do reconhecimento da existência de uma categoria que era invisível no ambiente universitário. Eu falo com muita emoção que foi necessário chegar um operário à presidência da República para mudar a cara da universidade e para reconhecer que, além dos docentes, existe na universidade os técnicos administrativos. A nossa carreira completa agora, no ano que vem, 13 anos. Simbolicamente, 13 anos em janeiro. Uma carreira que, muito mais do que salário, garantiu a afirmação de uma identidade para uma categoria que estava invisível no aparato legal e também no meio universitário. Essa carreira hoje está ameaçada, como as demais carreiras do Serviço Público Federal. Tem companheiros aqui da Condicef, companheiros da Central Única dos Trabalhadores, que sabem da luta dos servidores públicos pela defesa de suas carreiras, todas conquistaram no governo Lula. Então, para nós, nesse momento, nesse seminário da CAED, onde coloca um tema muito desafiante, que é a discussão da educação pública como instrumento garantidor da soberania e democracia do país, é importante também fazer uma reflexão do que foi a universidade nos governos neoliberais de FHC e o que foi a universidade no governo de Lula e Dilma e a ameaça que está colocada agora para as universidades. A universidade está sendo precarizada, sucateada, mas muito pior do que isso, a universidade está sofrendo uma campanha de difamação, falando que os reitores aqui representados pela Andifes são incompetentes, por isso a universidade tem que ser privatizada. Então, essa política de difamação conquista o imaginário popular, quando diz que a universidade tem muito dinheiro e o que precisa é um choque de gestão. Palavra reafirmada várias e várias vezes pela secretária executiva do MEC, Maria Helena, nossa antiga conhecida dos idos lá do governo de Paulo Renato. Então, nós precisamos nos unir em defesa da universidade, porque nós sabemos que a universidade é uma ferramenta importante para a soberania e para o desenvolvimento do nosso país. Sem universidade não há transformação social, sem universidade não há soberania, sem universidade não há democracia. E todos sabem que a universidade sempre foi a trincheira na luta contra os golpes à democracia. Desde a época da ditadura, período das diretas já, todos os momentos da luta pela democracia no país, a universidade estava presente. Então, não é à toa que a universidade agora esteja sendo atacada, porque na universidade é com a mobilização do movimento estudantil, dos professores, dos usuários da universidade, que nós vamos, de fato, contribuir para acabar com esse golpe e pelo fora Temer e pela volta do presidente Lula à presidência da República. Eu gostaria aqui de finalizar a minha intervenção, até porque vários companheiros aqui me contemplaram, e nós queremos ouvir o presidente Lula. Nós estivemos dando aqui para ouvir o presidente Lula. E eu queria aqui fazer a seguinte reflexão, do companheiro nosso do movimento sindical da Argentina, que diz o seguinte, que a universidade, presidente Lula, é o melhor lugar do mundo para fazer desse mundo um lugar melhor. Por isso, vamos nos unir em defesa da universidade pública. Fora Temer e volta Lula!
gostaria de anunciar a presença do senador Paulo Rocha. Convido agora, para fazer uso da palavra, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Zaguri Tourinho. Boa noite a todas e a todos. Queria iniciar saudando o presidente Lula, saudando as presidentas Gleisi Hoffmann, do PT, Mariana, da UNE, coordenadora Léa, da FASUBRA, saudar todos e todas parlamentares aqui presentes, fazer uma saudação especial à senadora Fátima Bezerra e à deputada Margarida Salomão, que lideram a luta em defesa das universidades no Senado e na Câmara. Dizer que, em meio a tantas notícias desanimadoras, é uma alegria estar hoje aqui em um evento que reúne tantas lideranças nacionais que reconhecem a importância da educação pública nesse país e que estão aqui para afirmar a sua disposição de luta em defesa desse grande patrimônio nacional. Eu serei muito breve e gostaria de falar apenas 2 pontos. O primeiro deles, eu queria aqui manifestar o reconhecimento e a gratidão de todas as universidades públicas federais ao presidente Lula pela sua sensibilidade, pela sua capacidade de compreender o papel que a universidade pública tem para promover a cidadania nesse país. Nós representamos um sistema que é movido por um projeto de nação que pensa na soberania, que pensa na inclusão social e que pensa na democracia. Esses são os valores que norteiam a ação das universidades públicas e estas instituições puderam cumprir muito mais a sua função a partir do momento em que no seu governo se investiu, se reconheceu a importância dessas instituições, se deram as condições para que nós duplicássemos o número de vagas e promovêssemos o acesso, sobretudo, de jovens da periferia das cidades, jovens pobres, negros, indígenas, quilombolas. Hoje as universidades públicas do Brasil são muito mais a cara da nossa sociedade graças a essas políticas. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pelas universidades públicas na presidência da República. Segundo, eu queria dizer que, justamente por tudo isso que as universidades têm feito, em favor da soberania nacional, da inclusão e da democracia, elas estão hoje sob ataque cerrado. As universidades públicas federais vêm hoje sofrendo o maior corte dos seus orçamentos, uma asfixia financeira que visa inviabilizar as suas ações, inviabilizar os seus projetos e que nos obriga a denunciar à sociedade o que está em jogo. Nós não estamos sendo asfixiados por ineficiência, nós não estamos sendo asfixiados por gastos excessivos. Nós estamos sendo asfixiados porque nós estamos sendo bem-sucedidos. Os mesmos jornais que atacam as universidades públicas são jornais que publicam os rankings onde as melhores universidades são as universidades públicas federais. Nós sofremos também ataques que vêm das tentativas de acabar com a gratuidade nas universidades públicas. Não é verdade que os alunos, o ensino nas universidades públicas é mais caro que em outros países, ao contrário, afora o fato de que as nossas universidades fazem muito mais
do que o ensino, atendem a sociedade em todas as áreas. E não é verdade que a cobrança de mensalidades ajudaria a universidade de algum modo. Um estudo feito pela Andifes mostra que, se fosse para cobrir 30% do custo das universidades, cada família que tem um aluno na universidade teria que deixar 1/4 da sua renda bruta total. Uma família que tenha 2 alunos teria que deixar 50% da sua renda bruta. Isto para cobrir 30%. Isso por quê? Porque a maior parte da população que está na Universidade Pública Federal é de alunos de baixa renda. 78% dos nossos alunos vêm de famílias que têm renda per capita média de até 2 salários mínimos e meio. Até 2 salários mínimos. Dizem que deve-se cobrar mensalidade para que os ricos paguem. Não é verdade. Se fosse para os ricos pagarem a conta da educação, era muito mais fácil taxar as grandes fortunas e destinar os recursos para a educação pública. A proposta de cobrança de mensalidades nas universidades públicas federais tem um único objetivo: é tirar das universidades o pobre, o negro, o indígena, o quilombola. É tirar a população carente que está ganhando cidadania ao entrar nas universidades. Vivemos também um ataque que vem da mídia, que visa desqualificar os gestores das universidades, dizendo que são ineficientes. É curioso, porque são as universidades justamente mais eficientes. Tivemos um episódio trágico na última semana, a morte de um reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o resultado de uma confluência desses ataques que vêm às universidades. Esta morte resulta de uma perseguição a gestores das universidades, não pelo que eles fazem como gestores, mas pelo que as suas instituições representam em termos de promoção da inclusão. É um resultado também desta campanha perversa da mídia que oculta as realizações das universidades públicas, que respondem por mais de 50% da ciência desse país, que garantem o sucesso da nossa economia em áreas estratégicas para a nação, graças à pesquisa que nelas é feita. Não é? E é o resultado também dessa tentativa, eu vou aqui dizer tentativa, porque apesar da asfixia financeira que nos está sendo imposta, as universidades resistem. Elas continuam e vão continuar fazendo o seu trabalho, lutando para que permaneçam como instituições da sociedade, para servir à sociedade. Mas a nossa luta nunca poderá ser uma luta só da universidade. Ela é uma luta de toda a sociedade. E ela não é uma luta só pelo orçamento das universidades. É uma luta contra a PEC 95. Enquanto esta PEC estiver valendo, haverá cada vez menos recursos para as políticas públicas e haverá cada vez mais recursos públicos transferidos para o mercado financeiro. É contra isso que nós temos que lutar. As universidades permanecerão resistindo e lutando junto com todos aqueles que defendem a educação pública do nosso país. Muito obrigado. Eu gostaria de anunciar a presença da deputada estadual
Estadual de Pernambuco, Tereza Leitão, que também é coordenadora nacional da CAED, da Coordenação Nacional de Assuntos Educacionais do PT. Eu gostaria agora de convidar para fazer uso da palavra o líder da Câmara Federal, o deputado Zaratini. Boa noite a todas as companheiras, todos os companheiros aqui presentes. Boa noite, presidente Lula, presidenta Gleisi. Queria cumprimentar aqui todos os representantes da comunidade universitária, os reitores, os funcionários, os estudantes. Cumprimentar aqui Fernando Haddad, nosso ex-ministro da Educação, governador Wellington, nosso companheiro representante do Movimento de Luta pela Educação, nossos companheiros líder Guimarães e Lindbergh, e Décio, que está aqui presente também, Décio Lima. Em primeiro lugar, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil em nosso país. Quando algum deputado chega e propõe retirar o nome de Paulo Freire de patrono nacional da educação brasileira e querer afastar da história da educação no Brasil uma pessoa dessa importância, uma pessoa que teve a responsabilidade de pensar a educação e de pensar uma educação libertadora, pensar uma educação capaz de atingir todo o povo brasileiro, capaz de fazer esse país se tornar uma nação. Quando se pensa nisso é porque se quer enterrar a educação brasileira, se quer impedir que a gente possa ter centros de pensamento, que são as escolas, que são as universidades. Mas nós precisamos disso. E o nosso país, ao contrário do que dizem alguns da grande imprensa, onde a gente se imagina que nós não temos a capacidade de desenvolver um modo de pensar próprio, uma tecnologia própria, uma capacidade de fazer o país se desenvolver soberanamente. Muito pelo contrário. A nossa história é a história de exemplos que mostram a capacidade do povo brasileiro de ter desenvolvimento, de ter capacidade de apresentar inovações enormes. Outra não é a história do pré-sal, quando nós enfrentamos o desafio de descobrir o petróleo do pré-sal e ter a capacidade de extrair esse petróleo a 7.000 metros de profundidade. Foram engenheiros brasileiros, foram pesquisadores brasileiros, foi a universidade brasileira que desenvolveu essa capacidade e que tirou o petróleo, um dos petróleos mais baratos do mundo, alvo hoje da cobiça internacional que quer se apropriar para explorar da forma mais rápida possível aquela que é uma riqueza do povo brasileiro. Também não é outra história de que, muitos aqui se lembram, os mais antigos, de que esse país vivia na fome, de que esse país tinha uma produção agrícola ínfima, e que foi exatamente a pesquisa, foram exatamente as universidades, junto com institutos de pesquisa como a Embrapa, que desenvolveram a capacidade de tornar a agricultura brasileira uma das mais produtivas do mundo e tornar esse país um celeiro de alimentos capaz de alimentar não só o seu povo, como exportar e ser um dos campeões de produção mundial. É exatamente essa capacidade que tem o povo brasileiro que nós podemos ainda desenvolver muita coisa. Podemos desenvolver moradias mais baratas e de qualidade para fazer o nosso povo ter as condições de morar dignamente. Podemos desenvolver uma medicina capaz de tornar acessível a todo homem e toda mulher brasileira o direito de ter assistência médica e remédio. Nós podemos fazer muito ainda, mas para isso nós precisamos acreditar que a educação tem que ser uma educação libertadora, tem que ser uma educação capaz de fazer com que as pessoas possam desenvolver o seu pensamento, possam desenvolver sua criatividade, porque não existe outra possibilidade de fazer todas essas conquistas tão importantes para a humanidade se nós não tivermos as condições de todo o povo brasileiro ter acesso à educação,
de termos uma educação de qualidade e de termos uma educação com investimento capaz de fazer não só o estudo, mas também a pesquisa, o desenvolvimento, a ciência, a tecnologia. Essa é a nossa ambição, a ambição do povo brasileiro. Um povo que não se conforma, que se transforme esse país num país agrário, mineral, exportador, sem nenhuma capacidade de se desenvolver e de ser inclusivo. Não. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. E nós não vamos aceitar que esse país regrida ao ponto que eles querem regredir. Eles querem nos impedir o desenvolvimento. Mas o povo brasileiro, tenho certeza, senhor presidente Lula, nós vamos ser capazes de virar o jogo. Nós vamos ser capazes de nos levantar e de retomar o processo de crescimento, desenvolvimento, com liberdade e com soberania. Vamos lutar pela educação, vamos lutar pelas universidades, pelas escolas, porque é assim que o povo brasileiro vai se libertar. Um grande abraço e parabéns a vocês por esse grande encontro. Eu gostaria de anunciar a presença do deputado federal Adelmo Leão e convido para fazer uso da palavra o nosso líder da bancada do PT no Senado, o senador Lindbergh. Boa noite, companheiras, companheiros. Queria começar agradecendo. Eu queria começar agradecendo os funcionários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados que organizaram esse seminário. Dizer ao presidente Lula que eu vou ser telegráfico, bem objetivo, porque não temos tempo e todo mundo quer escutar a Haddad e o Lula. Eu só acho, presidente, a primeira coisa é o seguinte, a primeira medida do seu futuro governo tem que ser convocar um referendo revogatório para anular essa emenda constitucional 95. Não se governa com ela. Não se governa com ela. Primeiramente, profundamente antidemocrático. Quer dizer que um candidato a presidente da República vai para a eleição, e o presidente Lula pode dizer isso, vão aumentar recursos na educação, eleito presidente não pode. Por causa dessa emenda constitucional 95, presidente, a situação das universidades é de estrangulamento total. Eu tenho ido lá no Rio de Janeiro. Não tem orçamento para 2017. O próximo ano é o primeiro ano da emenda constitucional número 95. Sabe o que vai acontecer nas universidades públicas? O senhor que investiu tanto em investimento, sabe na rubrica investimento para as universidades o que está reservado? 0. Nenhum centavo para investimento. Orçamento 2018. Educação superior, presidente, juntando custeio e investimento. Em 2015, o orçamento era 13 bi. Está 8 bi e 700. Sabe o que é o próximo ano? Um corte de 32%, cai para 5 bi e 900. As universidades vão parar. Educação tecnológica, presidente, que era 7 bi e 900 em 2015, está 3 bi e 700 para o próximo ano, 2 bi e 800, redução de 24%. Ciência e tecnologia, eu chamo a atenção, inclusive, que amanhã vai ter um ato às 15 horas no Congresso, com pesquisadores, porque centros de pesquisa e laboratórios estão fechando suas portas. O orçamento, que era 6 bi em 2015, caiu para 3 bi e 200, e no próximo ano, presidente, o corte é de 58%, para 1 bi e 300. O presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, disse o seguinte, só dá para fazer uma analogia com o que está acontecendo com a ciência e tecnologia no Brasil. Só um país em guerra sendo atacado por uma potência estrangeira. O último dado, presidente, se refere aos pobres. Sistema Único de Assistência Social. Tudo que não é, tirando Bolsa Família e BPC, está tudo aqui. CRAS, CREAS, abrigos. O orçamento desse ano é 2 bi e 300. O senhor sabe para quanto está no próximo ano? 67 milhões. Corte de 97%. De 2 bi e 300 para 67 milhões. É o fim do sistema único.
É importante que a gente saiba disso. Então, o primeiro ponto que eu queria falar, não dá para governar com essa emenda constitucional 95. Segundo ponto que eu queria falar, presidente, o senhor pode, e eu tenho certeza que vai incendiar a juventude brasileira. As duas últimas, a campanha do Jeremy Corbyn no Partido Trabalhista Inglês e a do Bernie Sanders, foi campanha que incendiaram a juventude. E eles falavam de universidade pública. O senhor fez política pública para a juventude. Eu falo e repito sempre, eu entrei na UFRJ no curso de medicina, porque na minha época eu fui presidente da Uni em 1992. E eu fazia medicina na Federal da Paraíba. Eu era filho de médico. Não tinha um negro na minha turma na Universidade Federal da Paraíba. Eu confesso, presidente, que eu fiquei profundamente emocionado quando fui na UFRJ e no curso de medicina eu vi 50 jovens negros. Olha o tamanho da transformação, das mudanças. A política do Temer para a juventude parece ser o seguinte: corta recursos da educação e propõe o quê? Encarceramento, com a redução da maioridade penal que eles querem votar. O senhor não, presidente. O senhor vai ter o que falar, de forma concreta, porque o senhor já fez. Eu fiz aqui um cálculo. O senhor, nós tínhamos 148 campos de universidade. O senhor e a presidenta Dilma fizeram 173 campos de universidade. Eu fiz o cálculo na proporção, sem aumentar nada. Se o senhor fizer a mesma proporção, em 4 anos, serão mais 60 campos de universidades. Em 8 anos, 120 campos de universidade. Nós tínhamos 45 universidades no Brasil. O senhor e a presidenta Dilma fizeram 18 novas universidades. Em mais 4 anos de governo, dá para fazer 6 novas universidades. Em 8 anos de governo, 12 novas universidades. Matrículas, eu encerro com isso aqui. Matrículas de universidades federais. 584 mil vagas até o Lula entrar. Depois, foram feitas 583 mil vagas. Em mais 4 anos, você pode olhar para o povo e dizer: eu já fiz. Vou fazer em 4 anos 200 mil vagas em universidades federais. Em 8 anos, 400 mil vagas. Encerro com creches. 5 mil creches, senhor presidente. Eu falo tudo isso porque eu acho que a educação é o nosso grande mote, presidente. E o senhor tem autoridade, porque o senhor já fez. E o senhor pode falar novamente para esse povo, dizer: nós vamos mudar o rumo dessas coisas. Vamos acabar com essa emenda constitucional 95 e voltar a investir em educação, como já fizemos. Muito obrigado. Eu gostaria de anunciar a presença do deputado federal João Daniel. Convido agora para a palavra o nosso ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Boa noite. O Lindbergh colou os meus dados, saiu na frente. É um paraibano simpático, não vou criticar. Mas eu vou sublinhar, não é uma crítica, que ele falou 30% do que o Lula fez pela educação. Eu não estou brincando. Lula e Dilma, o que o Lindbergh falou aqui é 30% do que aconteceu. Então eu vou falar um pouquinho mais do que ele falou, para preparar os motores do presidente Lula a entrar rasgando aqui no auditório. Tá certo? Eu queria dizer para vocês que pouca gente no Brasil teve a oportunidade de ficar tanto tempo à frente do Ministério da Educação. E eu tive a honra de servir o presidente Lula no MEC por 8 anos, 1 ano e meio como secretário executivo, por mais 5,5 no governo dele como ministro e mais 1 ano como ministro no governo da presidenta Dilma. E o que aconteceu na educação não só foi o começo de uma revolução, porque uma revolução mesmo na educação você precisa de uma geração para fazer. Mas eu diria que foi um começo alvissareiro da educação. Porque começou forte, começou determinado o movimento pela educação. E não foi um movimento com foco, como
em geral, os governantes fazem. Não, eu vou deixar uma marca na educação. O presidente Lula não deixou uma marca, ele deixou 30. Isso não é modo de falar. Às vezes eu falo sobre educação nas universidades, tenho falado muito nas universidades sobre educação, e as pessoas pensam a partir da sua experiência. E quando pensam a partir da sua experiência, vinculam o presidente Lula a uma ação específica. Agora, quando você corre o país e vê o que aconteceu, você vê que praticamente todo brasileiro foi afetado de alguma maneira por uma ação na área da educação. E a educação é importante porque, junto com ciência e tecnologia e cultura, são as 3 áreas que dialogam com o futuro do país. Se você quer julgar se um governo é progressista ou não, ou é regressivo, como esse que nós temos hoje no Brasil, um governo progressista, ele dá atenção para o futuro. Por isso que chama progressista, porque ele está olhando para frente. Quem não cuida de ciência, tecnologia, educação e cultura, não está olhando para frente, não está olhando para o futuro. Está olhando para outro lugar. Pode estar até olhando para alguma coisa importante, mas para o futuro não está. E esse governo Temer, que nem merece esse nome, está afundando essas 3 áreas. São as áreas mais prejudicadas, são as áreas que dialogam com o futuro. É por isso que a juventude é a parcela da população que está mais sentindo os efeitos desse desastre que é o governo Temer. Imagina vocês, 22 agraciados pelo Prêmio Nobel. Nós não temos um único Prêmio Nobel no Brasil. Portanto, 22 cientistas estrangeiros escrevendo uma carta endereçada ao presidente da República, apelando para que ele reveja o seu posicionamento sobre ciência e tecnologia, porque ele está afundando a área. São 20 anos de retrocesso na área de ciência e tecnologia. Na área da cultura, nem preciso dizer. É um descalabro que está acontecendo. Nós estamos sinalizando tudo errado. Em vez da gente pactuar com a classe artística desse país, e quando eu falo classe artística, eu não estou falando de artista de novela, não. Estou falando deles também, mas estou falando do rap, da periferia, estou falando do samba, estou falando, né, da cultura do grafite, da arte urbana, dos instrumentistas de rua, da arte de rua que está por todas as capitais. O descalabro que está acontecendo com o orçamento da cultura. E na educação, o Lindbergh falou de algumas coisas muito importantes. Muito importantes. Nós dobramos vaga nas universidades federais, mas nós dobramos vagas dobrando o número de cidades atendidas pelas universidades federais. Eram 114, hoje são mais de 230 cidades atendidas por uma universidade federal. Alguém dirá, será que nós não levamos universidade federal para cidade muito pequena, não? Wellington. Aqui perto, Aparecida de Goiás, é uma cidade com 500 mil habitantes. Não tinha uma universidade federal. Ananindeua é da região metropolitana de Belém. São 500 mil habitantes. Não tinha um campus de uma universidade federal. No meu estado, nós tínhamos a Universidade de São Paulo, na capital, que lembrou bem a Gleisi, que só em 1934 nós tivemos uma universidade. Teve a do Rio de Janeiro em 1920, que depois se desfez. O marca 1934, a USP. Peru e México, as primeiras universidades do continente, são de 1551. 1551. Nós fomos abrir a nossa quase 4 séculos depois. E mesmo assim, conseguimos acelerar o passo e, sobretudo, no último período, demos passos largos na direção de ser uma potência regional em termos de produção de conhecimento. Na região metropolitana de São Paulo, uma cidade como Guarulhos, Guimarães, mais de 1 milhão de habitantes, não tinha universidade federal. Osasco, São Bernardo, Santo André, Diadema, Santos. Eu estou falando de cidades com 700, 800, 1 milhão, Foz do Iguaçu, 1 milhão e 200 mil habitantes, sem uma unidade federal.
Lindbergh, você podia ter lembrado dos 2.400.000 bolsas do ProUni. 1% da população brasileira foi atendida com um único programa federal. Um número ainda maior, o dobro desse, foi atendido pelo FIES, que está sendo cortado por esse governo. Não vai ter financiamento estudantil o ano que vem. Vão ser 100.000 contratos, contra uma meta de ter, no mínimo, o FIES ter no mínimo o tamanho do ProUni, entre 250 e 300.000 contratos por ano. Todo mundo aqui lembra das imagens de TV. Quem não lembra das imagens de TV, possivelmente lembra das imagens na vida real, das crianças, sobretudo na área rural, no Nordeste, andando de pau de arara. O presidente Lula comprou quase 40.000 ônibus escolares para substituir os pau de arara pelos aqueles ônibus amarelinhos que cruzam esse país inteiro, dando dignidade para as crianças brasileiras do campo, que nunca foram olhadas por governo nenhum. Então, é muita coisa que está em jogo. Eu, sinceramente, como brasileiro, como cidadão, como professor, lembrar do piso nacional do magistério, foi uma luta enorme da CNTE. Eu espero, presidente, que dia 1º de janeiro de 2019, esse pesadelo chamado Temer acabe e o senhor assuma a presidência da República para dar a volta por cima e botar o Brasil na trilha do desenvolvimento. Muito obrigado. Eu gostaria de anunciar a presença da deputada federal Érica Cocai. Por fim, passo agora a palavra para o mais esperado da noite, o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No mínimo fizeram uma maldade comigo, porque num ato que se discute educação, colocar a quantidade de pessoas ligadas à educação para falar e depois me colocar por último, vendo as pessoas citarem aqui cada número que carinhosamente eu tinha trabalhado a semana inteira para trazer, me causa uma certa frustração. Quando eu era presidente, toda vez que tem um ato público no Palácio do Planalto, nós entrávamos em contato com o ministro da área para que ele dissesse o que ele ia falar, para que não falasse aquilo que eu ia falar. E, por incrível que pareça, todos os ministros diziam exatamente aquilo que eu ia falar, e era por isso que eu tinha criado meus improvisos, para tentar fugir da mesmice. Eu vou tentar repetir um pouco aqui, sendo que eu tenho um problema no aeroporto, que eu tenho que sair daqui correndo, que nem um cãozinho vira-lata, comeu e ó, chispa. Eu penso que nós estamos tratando do assunto mais extraordinário e mais delicado que uma nação tem que discutir. Porque é o princípio básico da construção de uma nação soberana a gente garantir o investimento em conhecimento, o investimento na inteligência de um povo
porque é isso que vai permitir que esse país seja efetivamente soberano em todas as esferas. Se esse país não investe na educação, e se os números que aparecem aos olhos do mundo nesse país são pelas manchetes da evasão escolar, são pelas manchetes da baixa qualidade no ensino fundamental, são pelas manchetes de crianças que vão para a escola apenas para comer, são para a manchete da péssima qualidade de ensino, das salas de aula, esse país nunca será um país soberano. E o Brasil tem que escolher. Eu estava vendo aqui o meu querido Samuel Pinheiro, grande embaixador brasileiro, e o Brasil tem que escolher. Tem algumas formas de um país virar uma nação soberana e muito forte. É ele fazer um investimento na sua preparação bélica. É ele ter todas as armas possíveis e imagináveis de destruição. Mesmo assim, para ter isso, tem que ter muito investimento na educação e em ciência e tecnologia. A outra possibilidade é o país ser muito rico na sua capacidade tecnológica. Poderemos pegar a Alemanha e o Japão como exemplo, ou poderemos pegar a Taiwan, ou poderemos pegar a Coreia do Sul como exemplo. Mas, mesmo assim, esse país teve que fazer muito investimento em educação, em ciência e tecnologia. Uma outra forma desse país ser efetivamente soberano é ter um país altamente desenvolvido do ponto de vista da sua indústria. Poderíamos citar os Estados Unidos, poderíamos citar a Alemanha, poderíamos citar a França, poderíamos citar a China nos últimos 30 anos. Ainda assim, esse país teria que fazer investimento em educação. Não foi essa a ideia que permeou a cabeça da elite brasileira. Não foi essa a ideia que permeou a cabeça da elite brasileira desde que eles vieram de Portugal. Me parece que o que permeou a cabeça da elite brasileira é que universidade e educação é coisa para gente fina, é coisa para as pessoas que moram na casa grande. Os das senzalas têm que aprender a trabalhar, a comer mal e a viver mal. Eles é que podem estudar, ou aqui ou lá fora. É a única explicação pela qual o companheiro Haddad citou aqui que quando nós assumimos a presidência, São Bernardo não tinha Universidade Federal, Santo André não tinha, Diadema não tinha, Sorocaba não tinha, Osasco não tinha, Guarulhos não tinha e Santos não tinha. E só não fizemos em Mauá porque o terreno que a gente ia comprar era um terreno que estava contaminado. Mas até minha querida Garanhuns, até Serra Talhada, até não tem uma cidade, uma coisa fantástica que mudou a cabeça das pessoas, é que a gente, quando começou a inaugurar universidades, escolas técnicas, a gente ia para as cidades, as pessoas não estavam mais reivindicando outra coisa, senão uma escola técnica ou um campus da Universidade Federal. Ou seja, foi qualificada, do ponto de vista da sociedade, a pauta de reivindicação. Ou seja, a universidade, que era tida pela elite brasileira como uma coisa que não gerava oportunidade, não gerava emprego, que era tratada como gasto, nós passamos a perceber que mesmo naqueles lugares em que as pessoas sonhavam com a presença de uma empresa, mesmo aquelas empresas poluídas para fazer fumaça, para jogar agrotóxico, mesmo nessas cidades, as pessoas passaram a entender que uma universidade
era uma fábrica de conhecimento e gerava mais oportunidade de emprego do que muitas fábricas espalhadas por esse país afora. Empregos qualificados. Na hora que você passa a ideia que fazer investimento em educação prejudica o orçamento da União, você está abdicando de construir uma nação. Você pode construir até um monte de gente, mas você não estará construindo uma nação. E uma nação, ela pressupõe a gente levar a sério a questão da soberania. A turma dos golpistas que estão aí estão felizes da vida, dizendo que tem vindo muito investimento estrangeiro no Brasil. É mentira. O que está vindo para o Brasil é dinheiro para comprar ativos brasileiros prontos, que nós gastamos muito dinheiro para produzir e eles estão entregando de graça. Praticamente de graça. Além do desmonte que estão fazendo na Petrobras, além do desmonte que estão fazendo e vão fazer na lei da partilha, além do desmonte que vão fazer na história que nós criamos de que a Petrobras e o pré-sal era o passaporte para o futuro, eles estão rasgando e entregando esse passaporte para empresas estrangeiras fazer a exploração de uma coisa que nós tínhamos prometido, que 75% dos royalties era para a gente tirar o atraso educacional a que o Brasil foi submetido no século XX. Esse país tratava tão mal a educação que mesmo quando nós aprovamos um piso salarial de apenas, na época, R$ 950, se não me falha a memória, teve mais de 9 governadores que não aplicaram o piso, dizendo que não podia pagar. Ou seja, se um país não é capaz de respeitar aqueles profissionais da educação que passam metade do dia com os nossos filhos, e no caso do Brasil, algumas vezes, cuidando dos piolhos na cabeça das crianças, cuidando de tirar as caspas, além de cuidar da alimentação, além de cuidar da educação. E essas pessoas não merecem o miserável de um piso de R$ 950. Qual é o respeito que a gente vai querer dos chamados profissionais da educação nesse país? Eu confesso a vocês que não é possível nós admitirmos a convivência no país com a ideia de que fazer investimento em educação é gasto. Não é só na educação. Companheiro Aristides, eu quero até agradecer a presença do nosso presidente da CONTAG e de muitas mulheres da CONTAG, inclusive da FETAG de Pernambuco. Não é apenas a educação. Eu não sei se as pessoas sabem, o Haddad, e você está lembrado, Gleice, que quando eu cheguei na presidência desse país em 2003, os soldados do Exército Brasileiro eram liberados às 11 horas da manhã, porque não tinha dinheiro para o rango. Presta atenção, os soldados do Exército Brasileiro eram liberados às 11 horas da manhã, porque o Exército não tinha dinheiro para dar almoço. Imagina se o Paraguai sabe disso. Teria invadido o Brasil depois do almoço? Teria se vingado da Guerra do Paraguai, de 150 anos atrás. Era só vir depois do almoço, não tinha soldado, pronto. Nós não apenas garantimos o direito para o almoço, como passamos a pagar pela primeira vez na história desse país um salário mínimo para o recruta, como inclusive ajudamos a comprar o coturno,
como recuperamos a engenharia das Forças Armadas brasileiras, como recuperamos os aviões da FAB. Eu sei se vocês estão lembrados, quando eu cheguei na presidência, o avião da FAB não voava mais com o presidente, porque o motor do sucatão tinha caído com o Marco Maciel, o motor, não o Marco Maciel, só o motor tinha caído. Pois bem, então o presidente aposentou o sucatão e ficou alugando um avião particular para viajar. A pergunta que eu faço: que soberania quer um país desse se os governantes não se respeitam? Que soberania tem esse país se ele não consegue garantir o mínimo minimório para a sociedade brasileira andar de cabeça erguida? Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é ter terminado o meu governo cumprindo com investimento de 41 bilhões de reais para ciência e tecnologia nesse país, num encontro em que até eu fiquei com vergonha, porque parecia um encontro em que todo mundo que falava bem do governo. Até a presidência da SBPC. E eu falava, eu não estou acreditando que nós estamos terminando o governo assim. Porque a gente acreditava que ou fazia aquilo, ou o Brasil não seria o país que a gente sonha. Esse país, ele não basta ter a floresta, ter 12% de água doce, ter 17 mil quilômetros de fronteira seca, ter 8 mil quilômetros de fronteira marítima, não basta ter o pré-sal. Esse país tem que ter vergonha na cara da classe dirigente que governa esse país. Esse país tem que se respeitar. É fazer aquilo que o Chico Buarque disse numa campanha da Dilma. Esse país ele tem que ser respeitado porque não fala grosso com a Bolívia, mas não fala fino com os Estados Unidos. Esse país tem que ser respeitado porque ele acredita nele e se autovaloriza. Para eu nunca tentei ser maior do que ninguém e não sou. Percebe pelo meu tamanho de 1,90 m, já um pouco encolhido. Ou seja, mas eu, quando sentava numa reunião como presidente, eu não era menor do que ninguém. Eu não achava o brasileiro menor do que ninguém. Eu sentava na mesa em igualdade de condições. Olha, é disso que esse país precisa. Quando a elite brasileira vai ficar 4 anos com bolsa de estudo na Sorbonne, é investimento. Quando a Dilma cria o Ciência Sem Fronteira para mandar filho de pobre e para o estrangeiro, é gasto. Gente, isso tinha acabado. Mas isso está voltando. E é importante para a gente aprender uma lição. Muitas vezes, a gente acha que a democracia, ela tem um dia que ela está resolvida e nunca mais vão precisar brigar. A democracia é um processo. A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento, buscando cada dia uma coisa melhor, buscando após cada conquista uma nova conquista. É assim que a gente vai construir essa nação de 210 milhões de habitantes. Essa nação que foi a última nação a abolir a escravidão. A última nação na América do Sul a garantir o voto para a mulher dos países da América do Sul, ainda porque uma companheira nossa, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, teve coragem de entrar na justiça para ganhar o direito de votar. Esse país foi o último a abolir a independência. E todo mundo que a nossa independência foi um acordão, não teve nem briga. Esse país precisa aprender. Eu agora, Gleice, estou sabendo, Lindenberg de vez em quando participa de umas conversas. O bom da gente perder muita eleição é que a gente aprende quando a gente quer aprender. E eu, quando fui candidato em 89, 94 e 98,
Toda a campanha eu tinha que viajar para Londres, viajar para Nova York, viajar para Washington, viajar para Frankfurt, viajar para Paris, para conversar com os representantes do sistema financeiro. E era tudo um bando de UP, tudo jovens muito bem vestidos, bonitos, elegantes, falando 2 ou 3 idiomas, falando da Bolívia, porra. Eles nunca tinham pisado na Bolívia e ficavam cagando regra para a Bolívia. E para o Brasil, e para a Rússia, e para a Argentina, e para o Equador. E quando houve a crise do Lehman Brothers, que quebrou em 2008, nenhum desses IUP teve coragem de abrir a boca para falar como consertar a economia, porque eram eles que tinham quebrado a economia na crise de 2008. Vendendo papel, comprando papel, vendendo papel, comprando papel, sem produzir um parafuso, sem produzir uma caneta, sem produzir um copo. Essa gente que agora, e eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico, eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Nós não combinamos. Não é possível. Porque agradar o mercado, neste instante, agradar o mercado. Antigamente você tinha o dono dos bancos que falava. Hoje são os IUPs. Eu lembro que em 2009, 2002, quando eu passava na Avenida Paulista fazendo passeata com os bancários, a Bolsa de Valores fechava a porta, dizendo que ia passar o demônio. Eu não tenho cara de demônio, mas eu quero que eles me respeitem, como se eu fosse. Porque eles sabem que a economia brasileira não vai mais ficar subordinado ao rentismo de setores médios da sociedade brasileira, mas a economia brasileira vai ter que ser baseada na produção. Está aqui essas mulheres da CONTAG. Está aqui o companheiro Aristide, presidente da CONTAG. Eles querem ganhar dinheiro, façam como essas trabalhadoras. Trabalhem, produzam, colham e vendem. Aí vai ganhar dinheiro. Mas não dá apenas para ganhar dinheiro especulando. Então, queridos companheiros e companheiras, um país em que os golpistas estão destruindo a cultura, estão destruindo a educação, estão destruindo o investimento em ciência e tecnologia. E o mercado exige que para um presidente da República ter o apoio do chamado mercado, ele tem que dizer alto e bom som. É preciso acabar com as conquistas dos trabalhadores. É preciso fazer a reforma na Previdência, porque a Previdência é o cancro desse país. É preciso acabar com o auxílio com salário defeso. É preciso acabar com a pensão das mulheres que foram mães, sabe? Sem saber nem aonde era o pai. Mas essas mulheres têm direito, porque hoje o Padre Francisco nos ensinou. A gente não pode mais utilizar o termo mãe solteira. Não tem mãe solteira, tem mãe. Não tem mãe solteira, tem mãe. Então, eu acho que um país que está negando a nós os valores elementares da soberania nacional, desse país ser dono do seu nariz, desse país elaborar a sua política. Eu sei que você foi triturada, Gleice, porque você fez um artigo defendendo a Venezuela. E eu quero dizer o seguinte, eu não concordo com tudo o que acontece na Venezuela, mas concordo muito menos com o seu Trump dando palpite sobre a Venezuela, porque o problema da Venezuela é um problema de autodeterminação do povo da Venezuela. Então o seu Trump cuida dos Estados Unidos, sabe?
que a Venezuela cuide da Venezuela e nós que cuidemos do Brasil. Então eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: quando eu falo em defender o nosso legado, é porque certamente muita gente de fora da educação não sabe o que foi feito nesse país. Não sabe. E se a gente não contar, as pessoas não sabem, porque eu vi na campanha contra Dilma, as pessoas dizendo, eu estou fazendo universidade, mas eu não devo nada ao PT, não devo nada a Dilma. É verdade. As pessoas não devem nada a nós mesmos, devem ao seu sacrifício, ao seu esforço. Agora, por que eles não tiveram esforço e sacrifício quando o FHC era presidente da República? Porque não tinha oportunidade. Porque não foi criada a oportunidade para essa meninada poder estudar. E eu quero que eles não devam nada mesmo a nós. Você acha, Macaé, você acha que eles se contentam de ter uma negona como você, como secretária da Educação, num estado como Minas Gerais? Eles ficam olhando para você e falam, seria uma baita de uma empregada doméstica. Fica sendo secretária da Educação de Minas Gerais. E pode ter certeza que é isso que eles pensam. Esse negócio de pobre se meter em teatro, aí em cinema, a viajar de avião, a ir em restaurante, a visitar os parques chiques da cidade, a querer férias, empregada doméstica, a querer ter fundo de garantia, tudo isso é um desastre. Se esse país não tiver pobre, nem as igrejas crescem. Ora, e nós? Aristides, eu quero dizer para você uma coisa. Se tem uma coisa que é o ato mais revolucionário que eu fiz na vida, foi aprender a gostar de coisa boa. Porque essa gente pensa que as camadas mais pobres da população, sabe, não gosta de coisa boa. Eles acham que a gente só gosta da xepa na feira depois da meio-dia para pegar tudo amassado. Porque pobre aperta até ovo para saber se está maduro ou não. Sabe? Então eles acham que a gente só gosta de carne de terceira, quarta, de A100 para baixo. Eles acham que a gente só gosta de pé de frango e pescoço. Quando não pensam que a gente deveria comer as penas. Então essa gente, quando os pobres começaram a chegar nos aeroportos, o que eles diziam? Olha, o aeroporto da minha cidade está virando uma rodoviária. Não é verdade? Está virando uma rodoviária. Eu nunca vi tanto pobre. Tem mulher que entra no avião e não sabe nem como guardar a mala. Ô, gente, a primeira vez que eu sentei no avião, foi em 75, eu vinha para Brasília, no Congresso da Providência. Eu tinha acabado de ser eleito presidente do sindicato. Primeira vez que eu viajei de avião. Mas a elite naquele tempo já dizia lá em São Bernardo que eu viajava de primeira classe. E eu nunca tinha viajado. O meu medo era tanto que eu apertei o cinto de segurança de tal força que quase que eu não consigo respirar de São Paulo até Brasília. E ainda disseram que eu ia vomitar, eu trouxe 12 lenços no bolso. Então, é essa gente que eles não querem que viagem de avião, incomoda. Antigamente sentava uma madame sozinha, sabe, no banco, ainda colocava a perna para o outro lado, sabe, quando não cochilava e estava maravilhoso. Agora ela entra no avião, tem um pobre do lado. Porra, pobre não tem muito assunto, vai falar de futebol, de Corinthians, de Flamengo, e é sempre Corinthians e Flamengo, no máximo o Vasco da Gama um pouco, vai falar de escola de samba. Ou seja, então, gente, é o seguinte, olha, é por tudo isso, eu sei que eu estou lascado. Porra, todo dia tem um processo. Eu não quero nem que o Moro me absolva. Eu só quero que ele peça desculpa. Só quero que ele peça desculpa. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo com uma pessoa
que tem como legado respeitar as pessoas. Eu sempre respeitei o de baixo e o de cima. Agora, não tenho medo. E não posso aceitar as mentiras que a Polícia Federal contou a meu respeito. Não posso aceitar as mentiras que o Ministério Público contou a meu respeito. E não posso aceitar o juiz Moro ter aceito as mentiras e feito o julgamento que fez. E muito menos eu posso aceitar as mentiras que o meio de comunicação estão tentando transformar em verdade todo dia. Eu não sou mais do que ninguém. Eu sou apenas o filho da dona Lindu, ex-marido da dona Marisa e militante do Partido dos Trabalhadores. Eu quero que eles saibam o seguinte: se eles estão acostumados a lidar com um deputado que tem medo deles, se eles estão acostumados a mexer com senadores que têm medo dele, se eles estão acostumados a mexer com governadores que têm medo dele, eu quero dizer o seguinte: eu tenho respeito profundo por quem me respeita. Tenho um respeito profundo pelas leis que nós ajudamos a criar nesse país. Mas eu não tenho respeito por quem não me respeita. E eles não me respeitaram e por isso eu vou enfrentar. O objetivo é não deixar o Lula ser candidato. Eu não acho que o Brasil deveria sofrer por conta disso. Eu não acho que eles deveriam levar 210 milhões de pessoas a sofrerem, a voltar ao desemprego como volta, a voltar à fome nesse país para prejudicar o Lula. Eu não acho. Tá? Agora, eles acham e estão fazendo. E trabalham todo santo dia com a certeza de que nós vamos tirar ele da disputa. Obviamente que eles podem. Obviamente que eles podem. Junta meia dúzia de juiz, vota e me deixa não ser candidato. Acabou. Você veja, o Clinton, o Al Gore nos Estados Unidos, tinha ganho as eleições. Uma decisão da Suprema Corte deu a vitória para o Bush, ele ficou quieto. Agora, o que eu quero que eles saibam é o seguinte. O que eu quero que eles saibam é o seguinte: o problema deles não é o Lula. Porque o Lula, sabe, é feito de carne e osso e desaparece a qualquer momento. O problema deles é que nesse país tem milhões e milhões de jovens, de pessoas adultas, de velhos como eu, de crianças que já aprenderam a ter consciência política, que já aprenderam a saber a diferença. E se eles acham que me tirando da disputa está resolvido o problema deles, façam. E vamos ver o que acontece nesse país. Eles chegam a dizer, se o Lula não for candidato, ele não vai ter força como cabo eleitoral. Testem. Testem. Façam. Porque a verdade é que eles têm que saber. Eles têm que saber não pela minha boca, pela boca de vocês. De que só tem um jeito. Só tem um jeito para esse país voltar a crescer. É com democracia. É com eleição direta. E ele sabe que um presidente da República só vai consertar esse país, não é se ele colocar um bom ministro da Fazenda, é se ele tiver duas coisas essenciais. Primeiro, credibilidade. Segundo, respaldo do povo brasileiro. E terceiro, tem que ter credibilidade econômica. E a educação, para mim, é uma questão de honra. E é uma questão de honra porque eu quero que todos os filhos de trabalhadores tenham a oportunidade que eu não tive na vida. E eu sei o que é não ter oportunidade. Eu sou de uma família que ninguém na minha família, nenhum dos meus 8 irmãos tiveram chance sequer de fazer o ensino médio. Então eu sei o que é o abandono da classe pobre pela elite brasileira. E é contra isso que eu me insurgi. E fico com orgulho. Primeiro, de ter o Haddad como ministro da Educação. Segundo, de ter feito o que nós fizemos na educação, mas é muito pouco.
diante do que o Brasil precisa. Porque, gente, em 1538, Santo Domingo já tinha sua primeira universidade. Em 1551, o Peru já tinha a Universidade de São Marco. Em 1792, Córdoba já tinha sua universidade. Em 1918, já tinha havido a primeira reforma universitária na Argentina. E a elite brasileira construiu em 2020, em 1920, a universidade, juntando os cacos que a gente tinha, não por causa do povo brasileiro, porque o rei da Bélgica vinha aqui e ele só viria se pudesse receber um título de doutor honoris causa, e era preciso ter uma universidade para dar o título. Ele deu o título e acabou a universidade. Voltou até a Universidade de Direito de Recife, a dos Lagos São Francisco, a de Medicina na Bahia, e uma que eles inventaram, que era a faculdade, que era uma história, uma escola técnica, científica do Exército Brasileiro, que foi criada antes de Dom João VI chegar aqui. E vem falar para mim, então é o seguinte, ó, seus letrados que governaram esse país, sintam vergonha de ter um torneiro mecânico mais preocupado com a educação desse país do que a elite brasileira que governou esse país o tempo inteiro. E companheiros do movimento sindical, da FASUBA, da conferência, é o seguinte, não precisa fazer sacrifício para me convidar para as coisas, porque em se tratando de educação, eu estou disposto a ir às últimas consequências para esse país votar a garantir oportunidade para o jovem brasileiro. Um abraço, gente, e parabéns à Câmara e ao Senado. Parabéns à liderança do PT e à nossa presidenta Gleice por mais esse evento junto com a Fundação Professor Abramo. Um beijo, gente. Agradeço a todas e todos os presentes e declaro este ato encerrado. Boa noite.